Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Muitos cristãos querem o caos. Faz tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas esses dias todos foi muita correria. E na verdade, o assunto ou a conversa que eu quero ter com você é algo que eu já venho falando aqui no canal há muito tempo. Mas vamos lá. Por que muitos cristãos só querem o caos? Eu não sei. Mas o que é esse caos? Então, deixa eu explicar aqui para você entender muito bem. Quando a gente posta notícias, tá tendo aí conflitos em Israel, o anticristo pode aparecer, muitas pessoas serão presas, os cristãos serão perseguidos, agora tal governo político tomou conta do país, então nós vamos para campos de concentração. É esses vídeos que dão mais visualizações. Porque, claro, o pessoal fica alarmado, fica com medo. Eu posso garantir para você que nós estamos livres de campos de concentração, que tudo isso é falácia, tudo é mentira. Não, não tem como garantir, mas eu também não posso afirmar, não posso colocar na tua mente esse medo de que vai acontecer essas coisas. Eu vou usar a Bíblia para explicar que nós não podemos ficar presos com isso. Mas então, o pessoal posta essas notícias sempre que nós estamos no fim do mundo, sempre os homens maus, a nova ordem mundial está tomando conta de tudo, e aí nós vamos. A gente só vai se estrepar, a gente só vai se ferrar. Não é verdade isso? Que a gente está cheio de notícias assim? Olha um exemplo. Então, algumas semanas atrás, tivemos uma live aqui no canal maravilhosa com o pastor Paulo Canuto e ele contou um pouquinho só das experiências que ele teve. Ele lutou com um principado lá na Itália e esse principado tentou, né, derrotá-lo, tentou desanimar ele, mas ele permaneceu firme. Ele tinha terminado um jejum. E logo depois começou os milagres, inclusive uma mulher que ressuscitou. Esse tipo de assunto parece que não agrada a grande maioria. Por quê? Porque hoje, com esses alarmismos, é sempre esse negócio de nós estamos fritos, nós estamos perdidos, não há o que fazer. E reparem, ninguém fala de oração, ninguém fala de jejum, ninguém fala de batalha espiritual, ninguém é o modo de dizer. Eu estou assim, explicando que a grande maioria desses youtubers que ficam pregando aqui, só ficam com isso, que nós estamos ferrados. Ou então eles vão e batem contra a igreja, o sistema religioso. Ele existe? É claro que existe. Tem homens maus dentro do sistema religioso? Sempre teve. Nos tempos bíblicos foi assim também, mas vamos lembrar que o próprio Jesus, ele não era preso ao sistema religioso, mas ele estava inserido, ele estava dentro de um sistema. Ou quando você lê aquele texto que ele entra na sinagoga e lê Isaías 61, você acha que ali simplesmente ele entrou na sinagoga, pegou a Bíblia e foi lendo? Você acha que é assim? Não. Para se ler na sinagoga é preciso ser, no mínimo, ou um razã, que seria um mestre de cerimônia, ou um rabino, que era o caso de Jesus. Jesus, em alguns textos, foi chamado de rabino. Ele era rabino em Nazaré, por isso que essa expressão que a gente vê Jesus de Nazaré, ou o sumo sacerdote que poderia entrar. Fora isso, não é assim. Tem algumas igrejas aí, as igrejas de esquina, né? Que muitas vezes a pessoa chega lá, eu quero a oportunidade, eles dão, né? E às vezes essa turma também é mal intencionada. Mas lá no judaísmo, naquele tempo, não era assim. Então Jesus, ele estava inserido num sistema religioso. Ele não era preso a isso. Mas ele estava lá, ele aproveitava, inclusive, o título que ele tinha para falar em alguns lugares que, assim, não era aberto, né? Quando ele falava no templo, tudo bem, no pátio do templo, mas, assim, em lugares que eram só que eles cediam a pessoas, como eu falei, que tinham uma posição religiosa. E Paulo, no livro de Atos, nos mostra mais claramente que ele
entrava nas sinagogas, nos sábados, e ali ele falava de Jesus. E assim, o sistema religioso é muito atacado. Então, as pessoas gostam dessa notícia também e fala mal de igreja, fala mal de líder, tá? Eu não estou aqui para ficar defendendo e nem ficar atacando líder nenhum, perdão. Mas a gente tem que saber, Jesus disse que a boa árvore se conhece pelos frutos. Então a gente tem que olhar para os frutos daqueles que estão trabalhando. Uns estão trabalhando para Deus, outros têm ego realmente, tem um espírito de engano, mas não é toda a igreja, não é todo lugar. Congregar é um mandamento bíblico. E você pode reparar que muitos cristãos estão desanimados. Por quê? Porque se fala de escândalo, se fala de tanta coisa. E com isso, ó, o povo de Deus está enfraquecendo. Então é isso, o povo está preferindo o caos. Ou ele foi laçado, né, nesse cativeiro e está preso ali. O que eu quero falar nesse vídeo? Que, assim, enquanto Jesus não vem, e não adianta a gente querer apressar a vinda do Senhor desse jeito. Não, porque é caos, é isso, aquilo. Pedro falou para a gente apressar a vinda do Senhor, mas não é desta forma. Como que é então que a gente apressa a vinda do Senhor? Cumprindo o que nos foi mandado, ordenado, desde Atos dos Apóstolos, para ser revestido do Espírito Santo, para ser homens e mulheres de oração, de jejum, pessoas que lutam contra o pecado. Você pode errar e pecar, sim, mas você tem que lutar, você não pode ficar ali se entregando. Então, pessoas que lutam contra o pecado, procuram andar em santidade, essas coisas valem. Há um outro ataque que falam bastante, claro, né, questionando a credibilidade da Bíblia, que a Bíblia foi manipulada, que Roma mudou tudo. Olha, tem uma Bíblia do primeiro século, a Peshitta aramaica, por exemplo, não passou pela mão da católica. E se você pegar essa Peshitta e os manuscritos que a gente tem, né, o grego do quarto século, estou falando de Novo Testamento, mas eu falo da Bíblia toda, você vai encontrar pouquíssimas diferenças. Está tudo lá. E aí são discussões desnecessárias. A gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a gente tem que batizar só em nome de Jesus. Não, porque isso está certo, isso porque está errado. Sim, a gente tem que ter uma posição em relação a essas coisas. Eu tenho a minha posição. As duas formas estão corretas, eu já expliquei aqui no canal, mas quando Jesus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em todas as traduções. Que inclusive não passa, tem tradução que não passou pela católica. E está lá. Então as duas formas estão corretas. A gente tem que ter um entendimento, sim, mas não ficar preso a essas discussões. Claro, existe a visão pré, meso, pós-tribulacionista. Aqui no canal nossa posição é pós, e tem inúmeros vídeos explicando por quê, playlist, arrebatamento, anticristo, você vai entender o porquê. No entanto, todos nós caminhamos para quê? Para um dia ser arrebatado, para ter um encontro com o Senhor. Alguns acreditam que vão morar 7 anos no céu, que não é o meu caso, mas eu sei que o arrebatamento vai trazer um corpo glorificado. Tá, o que nós temos que fazer até o arrebatamento? Então, ficar de braços cruzados, esperando ser capturado por campos de concentração, por homens maus, não congregar, é isso? Não, tá tudo errado. A gente precisa congregar, a gente precisa buscar a Deus, jejuar, orar, se consagrar, lutar contra o pecado, curar os enfermos impondo as mãos sobre eles. Marcos 16, 15, aí vai até o 17, está lá o mandamento do que a gente precisa fazer. Então aqui no canal eu nunca vou deixar de falar dessas coisas, porque é necessário. A live que a gente faz no domingo lá no Autoajuda Bíblica é para orar por vocês, é para ajudar aqueles que estão desigrejados, ajudar alguns pastores que ficam desanimados também, porque não é fácil hoje pastorear, não é fácil cuidar de uma igreja que cada vez está mais distante da Bíblia.
olhando para as coisas naturais e confrontando os ministros de Deus. Repito, tem muitos escândalos, mas tem homens e mulheres sérios que estão andando em santidade, ensinando o que é reto diante do Senhor. Então aí eu pergunto para você, o que você prefere, o caos? É claro que eu falo aqui também de notícias que eu acho importante, principalmente relacionado com Israel, os rumores de guerra. Falei aí desse conflito que está acontecendo, pelo menos até agora ainda tem o conflito, né? Vai ter um cessar-fogo agora para a entrega do pessoal que estava sequestrado, né? De ambas as partes. Então eu falo de coisas relevantes, eu vejo um sinal que aponta para o fim, eu vou comentar também. Só que o que mais a gente tem que falar é isso, que estamos vivendo tempos difíceis, mas que o Senhor está conosco, o Espírito Santo continua agindo, continua fazendo milagres. Deus quer ainda, não mudou isso, Ele quer nos usar para transformar vidas. E aí, né, no dia 30 de dezembro de 2022, Deus me deu uma revelação muito simples. Diga ao meu povo, louvem e eu mostrarei a minha glória. Eu fiz uma live, agora não lembro se é no dia 30 ou no dia 31 de dezembro de 2022, mas eu falei sobre isso, que a gente tem que voltar ao começo, ao início de tudo, quem é Deus, colocar Ele como no centro de nossas vidas e louvar bastante. E é o que eu fiz esse ano. Eu acho que eu poderia ter feito mais, mas eu fiz e vou continuar fazendo agora em 2024. Mas eu digo uma coisa, é claro que o ano ainda não acabou. Mas de tudo que... Lembra o pessoal que falava bastante, os alarmistas aí, principalmente quando veio a pandemia, aí você lembra disso? Então, todas essas coisas, o campo de concentração, aconteceu agora em 2023, o que todo mundo prometeu? Eu digo uma coisa, graças a Deus, não. Sim, muitas pessoas morreram, são aquelas mortes que pegaram enfermidades, doenças inexplicáveis, e a gente acha, a gente entende, né, que poderia ser a tal da... Você sabe o que, né? Pode ser isso. Mas para mim, gente, 2023 foi um ano muito, mas muito abençoado. Foi especial e está sendo também. Claro que eu tive lutas, tribulações também, chorei em 2023. Esse vídeo de falar do ano 2023 vai ser mais para o final, né? Mais para o dia 30, dia 31. Eu chorei bastante de dezembro. Mas assim, como foi um ano vitorioso, eu vou contar isso para vocês lá no fim do ano, né? Que já está próximo. Mas assim, a gente tem que seguir, gente. Seguir em oração, em perseverança, em fé. Fé é 4 coisas, né? Confiança, fidelidade, segurança e coragem. Emuná. Essas 4 palavras formam fé. Depois você volta o vídeo e pega de novo aí o que eu falei. Então, gente, esse vídeo aqui foi um bate-papo para dizer para você o seguinte: vamos continuar servindo a Deus, ter perspectiva, esperança de coisas boas. Para o mundo pode piorar. A política brasileira só está piorando, né? Tá faltando dinheiro, tá faltando emprego. Mas o Senhor tem sustentado o seu povo, o povo que serve a Ele de verdade. E se estiver louvando, Ele disse: eu mostrarei a minha glória. Então, milagres financeiros estão acontecendo para os verdadeiros servos de Deus, que mesmo com esse governo que está só empobrecendo a nação, mesmo assim, nós estamos sendo protegidos e abençoados. Lembre-se do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não tenha medo de homens. Salmo 27 diz isso, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Quem me poderá fazer o homem? O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, Ele é o nosso alto refúgio, é o que está na palavra de Deus. Então é isso, meus queridos. Eu quero também convidar vocês, a gente tem aqui na descrição dos vídeos os links das redes sociais, WhatsApp,
Telegram, que mais que tem? Instagram. Tá tudo aí, até no Quai eu faço vídeos curtos também. Acompanha, a gente segue lá nessas plataformas, o Facebook também, porque a gente está evangelizando. Me ajude a pregar a palavra de Deus, me ajude a fazer o canal crescer, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus nesta plataforma. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. Esta é a plataforma que eu tenho pregado a palavra de Deus e ensinado. Então é isso, gente. Eu prefiro a palavra de Deus, a bênção, a vitória em meio às circunstâncias, em meio às lutas. Eu não prefiro o caos, não. Eu não estou morrendo de medo, porque o Senhor é a nossa segurança. Tá certo? É isso. Deus te abençoe. Deixa um comentário, eu quero saber a sua opinião. Você prefere o caos? Você prefere a palavra de Deus? Conta aí que eu quero saber. Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.